Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa feita pela Quaest com deputados, tá? Então é muito importante notar que essa pesquisa aqui não é uma pesquisa sobre temas com brasileiros de forma em geral, mas foi feita especificamente no Congresso Nacional. Ainda assim, dá uma visão muito boa do que o pessoal tem em mente lá no Congresso e as notícias são boas, tá? Essa primeira notícia que está aqui nessa manchete não é a melhor do mundo, né? Deputados rejeitam impeachment de ministro do STF. Está errado essa chamada aqui. Porque, na verdade, a pesquisa viu que 65% dos deputados não acreditam que haverá impeachment de ministro do STF nessa legislação. E, meu amigo, eu também não acredito que haverá. A verdade é essa. Já falei aqui várias vezes, né? Adoraria que houvesse. Acho que merece. Acho que o Alexandre de Moraes merece. O Dino merecem também. Mas acho muito pouco provável, dado que impeachment de ministro do STF é feito pelo Senado e o Senado tem uma maioria governista até 2026 garantida, né? Então, o que aconteceu, eles botaram a manchete dizendo que rejeitam o impeachment, dizendo assim, não, que eles não querem o impeachment. Não, não foi essa a pergunta. A pergunta é se haveria o impeachment de ministro do STF nessa legislatura, e eu concordo com eles que não haverá impeachment de ministro do STF nessa legislatura, é pouco provável realmente, né? Vamos entender essa situação aqui, o que tem de interessante nessa pesquisa. Tem outras coisas muito mais interessantes que isso. Essa notícia foi sugerida por Partido Digital Bolsonarista, Baby Shark, Tutu e várias outras pessoas. E obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então o pessoal já começou a querer jogar a coisa aqui, né? Ah, olha, os deputados não querem impeachment de ministro. Não, não é isso que foi a pergunta. A pergunta é se você acreditava que ia haver impeachment de ministro do STF no Congresso esse ano. E não vai haver nessa legislatura, né? Aqui, ó, a pesquisa mostra que 65% não acreditam em processos contra a Suprema Corte. Ou seja, porque não vai ter, não é que não queira o impeachment de ministro, é que acha que não vai haver. E eu concordo que não vai haver. Aí tem outros temas que o pessoal colocou aqui. A maioria dos deputados é contra o fim da escala 6x1, que é a escala normal de trabalho, né? Que o pessoal trabalha 44 horas por semana, de segunda a sexta e mais o sábado, meio expediente, e folga no domingo, né? A escala atual. E que tem o pessoal do PT que quer mudar isso daí. Eu já falei para vocês que eu acho uma besteira isso. Deixa ele livre, deixa o pessoal comentar o quanto que quiser de escala, negociar. Acho uma besteira forçar as empresas a diminuírem a escala. Mas enfim. 70% dos deputados são contra a escala, mas vamos ver a pesquisa inteira aqui, que tem vários dados interessantes, né? Então, a primeira coisa, qual que é a principal preocupação dos deputados em termos do país, né? E a notícia é que a economia continua sendo a principal preocupação, é o que eu sempre falo para vocês. No final das contas, tem um monte de coisas importantes no Brasil, mas a economia é o mais importante, é o ganha-pão das pessoas. Se a economia vai bem, o resto pode até não estar 100%, mas a população está satisfeita, o Congresso está tendo uma visão muito coerente com o que eu penso aqui também. A economia é o mais importante, mas caiu, tá? Era 38% que achava a economia mais importante e caiu para 31%, né? Isso diminuiu, é uma notícia boa. Por outro lado, aumentou muito a questão da violência. Então a violência era 7% em agosto de 2023, quando foi feita a pesquisa da outra vez. Eram 7% dos deputados achavam que a violência era um problema para o Brasil, e agora 23% acham que a violência é um problema para o Brasil. Isso aqui mostra uma mudança bastante significativa que eu falo para vocês, até estratégica, né? Sou radicalmente contra aumento de repressão policial, acho que sim, a violência é um problema no Brasil, mas eu tenho dúvidas sobre como que o governo conseguiria resolver isso. Eu acho que empresas de segurança privada seriam muito melhores para resolver esse tipo de problema do que iniciativa do governo, mas os deputados estão vendo que esse é um problema, já estão encarando isso como um tema relevante nas eleições de 2026, né? Por outro lado, questões sociais, que a grande bandeira da esquerda caiu de 23% para 10%. Então, ou seja, as questões sociais, desigualdade, né, diferença de salário, de rendimento, isso diminuiu, isso aqui reforça também uma visão que eu tenho. É impressionante como é que mudou a visão do Congresso nesses dois temas, basicamente alterou, né? O Congresso acreditava mais em sanções, em questões sociais lá atrás,
e agora está focando mais em violência, porque isso é um reflexo do que o povo tem percebido, né? O povo já percebeu que esse negócio, o governo tentando resolver problemas sociais não consegue resolver nada. O governo tentando resolver violência também não resolve nada, mas, né, a expectativa deles é que ele consiga fazer alguma coisa, né? Os outros temas aqui estão mais ou menos equivalentes. Corrupção cresceu também, e corrupção foi um que cresceu. Os outros aqui não fazem diferença. Saúde, educação, tá tudo em prioridade baixa entre os congressistas, e eu acho que, via de regra, reflete a visão do país, a visão das pessoas, né? Bom, o que mais que tem aqui? Avaliação do governo Lula pelos deputados. Você pode ver que está abrindo uma bocarra de jacaré enorme aqui, né? Começou com o Lula tendo uma avaliação positiva lá em agosto de 2023. Início do governo é sempre assim, o governo tem uma popularidade maior, né? E foi só caindo essa avaliação do governo e aumentando a avaliação negativa do governo. Nesse meio tempo já está 46% a 27% e 24% acham que é regular a avaliação do governo, né? Então só aumentando o quanto o Congresso não gosta do Lula. Outra coisa, a avaliação da relação do governo Lula com o Congresso. Então é diferente. Repara que mesmo quando a avaliação do governo Lula, de forma geral, era positiva, já naquela época havia crítica à avaliação da relação do Lula com o Congresso. Já era ruim naquele momento, né? E só piorou de lá para cá. A gente tem visto aí ultimamente uma briga aberta entre Congresso e Executivo, né? O Lula peitando todo mundo, indo para o STF, coisa e tal, né? Outra coisa interessante, quem é o favorito das eleições em 2026? Essa pergunta foi feita em 2024, não foi feita em 2023. É possível que em 2023 o Lula estivesse na frente aqui, eles achassem que o Lula era o favorito para a reeleição em 2026. Em 2024 estava mais ou menos empatado. 46% acreditava que o candidato da oposição era o favorito e 43% acreditavam que o Lula ou o candidato do governo seria o favorito, mas estava mais ou menos empatado. Agora abriu uma bocarra de jacaré aqui, ó. 50% acham que o candidato da oposição tem mais chance de ganhar em 2026 e só 35% que acha que o Lula é o favorito para 2026. É a queda de popularidade do governo Lula que a gente tem visto com muita força por aqui, né? Aí tem uma série de outros temas que eles colocam aqui, ó, que foram vários temas. E aí perguntaram para o deputado se você é a favor, é contra ou não sabe, não quer responder, né? Então vamos ver cada um desses temas aqui, porque também, de novo, é interessante isso daqui, né? Olha só. Elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Então repara aqui que está perguntando só aumento da isenção do imposto de renda, não está falando o pacote do Lula, que inclui a isenção, aumento da isenção e mais a taxação de grandes fortunas, né? Então só a elevação da faixa de isenção, 88% são favoráveis. Excelente, achei lindo isso. Realmente todo mundo é favorável a diminuir imposto, não tenha dúvida. Exploração de petróleo na Amazônia é outra coisa que chama atenção. 83% é favorável. Repara, como eu digo para vocês, que a propaganda russa tem perdido eficácia já há muito tempo, né? A informação descentralizada e distribuída destrói a máquina de propaganda russa. Não tenha dúvida, essa questão ambiental toda é manipulada pela Rússia. É a Rússia que incentiva os movimentos ambientais na Europa e no resto do mundo. Por quê? Porque eles são grandes produtores de petróleo. Eles não querem mais gente produzindo petróleo. Então, coisa contra o fracking, contra a exploração da Amazônia, isso é tudo a Rússia por trás. E está perdendo muito feio aqui. A maior parte dos deputados vê como a exploração de petróleo na Amazônia como uma coisa positiva, né? E é lógico, quando a gente fala de explorar petróleo na Amazônia ou explorar o fracking, ninguém está falando para, sei lá, destruir a Amazônia inteira, taca fogo naquele negócio, joga óleo para tudo quanto é lado. Não, não é isso. É explorar, evidentemente, da forma correta, com todos os cuidados, com todas as garantias ambientais, né? Mas é possível explorar tanto o fracking quanto o petróleo na Amazônia dessa forma, né? Aumento de penas para roubos, 76% dos deputados são a favor. Isso aqui é uma coisa que eu sou contra, eu já expliquei aqui outras vezes. A pessoa que comete um crime, ela comete o crime na expectativa de não ser pega. O tamanho da pena que ela vai servir faz pouquíssima diferença no final das contas. Então, aumento de penas para roubos e outros crimes é uma medida totalmente inócua em termos de diminuir violência no final das contas, né? Então, eu particularmente sou contrário a isso. Mas, mais uma vez, cai naquele negócio que eu falo para vocês. A preocupação com a violência é muito grande e, de fato, o brasileiro, de maneira geral, quer muito uma ação nessa área de violência.
E de todas as coisas que o Congresso pode fazer para melhorar a questão da violência, a mais fácil dele fazer, não é efetiva, não vai resolver nada, não vai mudar nada aumentar a pena para roubo, mas a mais fácil de fazer é aumentar a pena para roubo, né? É só uma canetada lá, aumenta a pena para roubo e pronto, né? É muito mais difícil você fazer a polícia de fato correr atrás de quem rouba. Isso sim é que é difícil. E é aí que eu falo para vocês que a polícia privada, que as empresas de segurança privada seriam muito melhores, porque é interesse dessas empresas resolver casos de roubo, né? Fim da reeleição para o executivo, também tem grande aprovação do Congresso. Reforma tributária, também tem grande aprovação do Congresso, infelizmente, eu sou contra essa daqui. Proibição de apostas online por beneficiários do programa social. Também já está mais ou menos meio a meio aqui, mas ainda tem a maior parte a favor. Eu sou contrário a isso, eu acho que a pessoa recebeu o dinheiro, ela faz com o dinheiro que ela recebeu o que ela quiser. Além disso, há uma dificuldade muito grande de você implementar esse tipo de coisa. Como é que você vai garantir que a pessoa de fato não apostou, né? Ou se duas pessoas, uma não mandou dinheiro para outra para acabar apostando, entendeu? Para poder usar o Bolsa Família para apostar. Tipo, eu tenho um amigo meu que também recebe Bolsa Família. Eu recebo Bolsa Família e meu amigo recebe Bolsa Família. Nós dois queremos jogar no Tigrinho, mas não permite eu jogar no Tigrinho direto. Beleza, eu mando dinheiro pro meu amigo manda dinheiro para mim. Agora esse dinheiro que caiu na minha conta não é mais do INSS, não é mais do Bolsa Família, é o meu amigo que me deu, então eu posso gastar no Tigrinho. O meu amigo também recebeu o meu dinheiro, não é do Bolsa Família, ele pode gastar no Tigrinho. E, ou seja, é muito fácil acabar com contornar esse tipo de coisa, né? PL alternativo à anistia. A anistia ainda tem uma força muito grande. E repara uma curiosidade aqui, 54% falou que é favorável a um PL alternativo de anistia, ou seja, não aquele PL da anistia específico que tem lá, mas um alternativo que também dê anistia ao pessoal do 8 de janeiro. E chama atenção a grande quantidade dos não sabem e não responderam, né? Provavelmente o pessoal cabreiro do STF ficar ouvindo eles falarem alguma coisa, né? Quem é contra mesmo o PL da anistia é só 24%. Então, assim, tem espaço para melhoria nisso daqui, né? Nova política de ensino à distância, eu também sou contra, mas aqui tem muita gente a favor. Redução de verbas indenizatórias no teto constitucional, inclusão de verbas indenizatórias no teto constitucional, ou seja, estabelecer que não pode receber mais do que o teto do funcionalismo, mesmo com verbas indenizatórias. Isso aqui é impossível de passar, o STF jamais deixaria isso passar, porque o judiciário recebe pra caramba fora do teto, né? Elevação da taxa de imposto de renda para os super ricos. Então repara que está dividido, né? Aumentar a faixa de isenção tem bastante, agora aumentar o imposto para super ricos não vai muito não. Eu já dei a dica para o pessoal do Congresso, aprova, o Congresso não precisa aprovar todo o PL do Lula inteiro, o PL da isenção que inclui o aumento de impostos para quem ganha mais de 50 mil. Aprova a isenção e não aprova o aumento de impostos. Pronto, resolvido o problema, né? PEC da segurança pública, 42%, ou seja, não vai passar a PEC da segurança. Eu tinha falado para vocês que não passava a PEC da segurança pública do Lewandowski, uma besteira danada, e não ia resolver nada também, então essa PEC não vai passar, porque lembra, a PEC é uma PEC, precisa de 3/5 para aprovar aqui a PEC, então precisaria ter muito mais apoio que isso para aprovar, não tem nenhuma chance de passar aqui, né? PL dos supersalários, para reduzir supersalários também não tem apoio, fim da escala 6x1, isso aqui sempre foi um factoide, nunca iria passar isso daqui, e exclusão das verbas do judiciário dos limites de gastos, isso aqui favorece o judiciário, tá? Ou seja, o judiciário poderia gastar mais, não teria teto de gastos para o judiciário, mas a maior parte é contra aqui. Então assim, eu acho que as posições, via de regra, são bem coerentes do pessoal do Congresso, né? Bem coerentes com o que quer o povo, não são perfeitas, tem pontos de discordância, claramente os deputados veem a coisa do ponto de vista do marketing político, muito mais do que realmente é bom, que realmente resolve o problema do país, mas é uma visão interessante isso aí, o Congresso está antenado com a realidade brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.